Olá, que a doce e agradável paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos aqueles que têm fome de EBD. É um prazer, uma satisfação mais uma vez estar neste canal da EBD que se chama Fome de EBD. Você que tem fome pela palavra, fome em aprender, fome em compartilhar, seja bem-vindo em nome de Jesus. Este canal, o objetivo não é explicar a lição, mas sim despertar em você interesse em interagir conosco ali na EBD. Venha conosco. O assunto dessa semana é a lição número 5, sobre a personagem Ruth. Lição de lealdade dessa mulher. É o caminho da redenção. Nós vimos nas 4 primeiras lições que existe uma ligação muito grande uma com a outra, sendo desenrolar no deserto e na tomada das terras, né? Começa com Jetro, sogro de Moisés, a primeira, depois vem Josué, o sucessor de Moisés, aquele que vai tomar posse das terras, depois Caleb, o companheiro de Josué, seu servo fiel, e Raabe também, que está aí nesse desenrolar aí, a cananeia, que morava sobre os muros de Jericó, que foi a leitura da semana anterior. Nesta semana, nós vamos falar sobre Ruth. Esse episódio aconteceu cerca de 250 anos após Raabe, na época dos juízes, onde não existia ainda rei ali. O livro de Juízes, né, não existia rei ali em Israel ainda. Então, essa mulher é muito importante falar sobre essa personagem Ruth. Ela tem uma ligação muito grande com a Raabe. Por quê? Porque elas são família, né? Apesar das duas serem estrangeiras, aqui elas dão origem na genealogia de Jesus Cristo, na linhagem davídica. Raabe casou-se com Salmão, que era da tribo de Judá, e o seu filho Boaz casou-se com Ruth. E o filho de Ruth, Obed, gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. E de Davi veio Jesus Cristo. Então é muito interessante a ligação dessas duas estrangeiras, né? Então vamos lá, quem foi Ruth? Personagem com 21 citações, a vem da origem hebraica significa companheira. Ela era moabita da região de Moabe. Quem era Moabe? Vamos falar um pouquinho sobre essa região rapidamente. Moabe, lá em Gênesis capítulo 19, a gente vê que ela era filha de Ló. Ló era sobrinho de Abraão. E Ló teve filhos com as suas filhas. Mas que negócio é esse? A história diz, na Bíblia Sagrada, que as filhas de Ló saíram da cidade de Sodoma e Gomorra, destruídas, né, que as duas cidades destruídas, acharam que a humanidade tinha sido destruída também. Então as suas duas filhas embebedou o pai, Ló, e deitaram com ele, para preservar as descendências. A filha mais velha teve um filho com ele que chamou Moabe, daí onde vai desenrolar essa história aqui de Ruth. E da filha mais nova, os Amonitas. Então a situação entre os dois povos era inimizade constante, eles eram atrito. Mas Deus faz o impossível. Amém? Então vamos lá, algumas perguntas que poderemos falar nesta lição. Será que a origem dos nomes da família de Noemi, que significa amarga, a origem dela, no nome, a Ruth, que significa amiga ou companheira, o marido, que é o Elimeleque de Noemi, significa meu Deus é rei, os seus 2 filhos, que é o Quilion, significa desfalecimento, e o Malom, que significa doença, tem a ver com o acontecimento da família de Noemi, em Moabe? Vamos ver isso na EBD. Será que a ida da família de Noemi para Moabe, que foi uma viagem complicada, 80 quilômetros, uma viagem difícil, será que foi da vontade de Deus, esta viagem? Nós vamos comentar isso na EBD, e será um prazer ter você lá para compartilhar com a gente. Esse negócio de sogra, falado até os dias de hoje como piada, né? Entre muitos escarnecedores por aí afora, vai cair por terra na história de Ruth. Nós vamos descobrir isso. Nós vamos ver o porquê estudar isso lá, na EBD.
Ruth, ela se agarrou no que ouviu falar do Deus da sua sogra, sem medir consequências e desafios. Ao decidir isso, quais foram essas consequências e esses desafios? Porque ela não estava visando bem material, ela se agarrou numa oportunidade de conhecer esse Deus, mesmo sabendo o que não ia acontecer, ia acontecer pela frente, ela não sabia de nada. Era um desafio. Consequências? Quais foram? Na EBD, você vai estar lá para nós conversarmos sobre este assunto. Então, assim como Ruth teve um remidor, todos nós também fomos remidos por Jesus Cristo. Nesta lição de Ruth, nós vamos aprender sobre as leis que o remidor cumpriu, adquirindo direitos sobre Ruth. Interessante a lei do remidor. Lembrando que eu e você fomos remidos por Jesus Cristo. Mas nós vamos falar sobre essas leis e falar sobre este remidor. Uma história interessantíssima de Ruth. Muito bonita e muito interessante ao ver mais uma vez como Deus não faz acepção de pessoas. Assim como Raabe, Ruth é uma prova viva disso. Amém? Vem para EBD. Que a doce e agradável paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e toda a sua família. Amém.